Pessoal, vamos resolver aí algumas questõezinhas sobre as tabelas do modelo relacional. Olha só, CESP, SEBRASP 2021, Polícia Federal. Se uma tabela de banco de dados tiver 205 atributos, então significa que ela tem 205 registros. Será que essa afirmação aí está certa ou está errada, hein? Será que isso faz sentido ou não? O que é que você marcaria nessa questão? Deixa eu saber. Pessoal, preste atenção, preste atenção. Nós temos que conhecer a estrutura do banco de dados. Nós temos que saber que sinônimos são linhas, tuplas e registros, colunas, campos e atributos. Não faz sentido dizer que um banco de dados que tem 205 atributos, ou seja, se ele tem 205 colunas, significa que ele tem 205 registros. Não necessariamente. O número de linhas não tem nada a ver com o número de colunas. O número de atributos não tem nada a ver com o número de registros. O número de campos não tem nada a ver com o número de tuplas. Não tem relação entre isso. Agora, se fosse aqui 205 atributos, quer dizer que ela tem 205 campos, aí beleza, aí estava certo, né? Quer dizer que ela tem 205 colunas, aí beleza, estava certo também. O número de atributos não tem relação com o número de registros. Por isso que essa questãozinha ela é incorreta. Então, atenção para os conceitos fundamentais aí das tabelas. CESP SEBRASP 2021 CODEVASF. Na estrutura de dados do modelo relacional, a ordem, olha só, na estrutura de dados do modelo relacional, a ordem em que as tuplas aparecem em uma relação determina a relação em sua definição. Na estrutura de dados do modelo relacional, a ordem em que as tuplas aparecem em uma relação determina a relação em sua definição. Quero saber se está certo ou está errado. Pessoal, olha só. Preste atenção, filhão. Preste atenção, filhona. Ordem das tuplas não importa para a definição de uma tabela, para a definição de uma relação. Então, isso aqui está totalmente equivocado. A ordem das tuplas, a ordem das linhas, a ordem dos registros não é importante, não é relevante para a definição de uma tabela, para a definição de uma relação. Então, sem dúvida nenhuma, você marca essa questão como errada. Vamos lá. CESP 2018, Polícia Federal. Em um banco de dados relacional, os dados são armazenados em tabelas e as tabelas organizadas em colunas. Em um banco de dados relacional, os dados são armazenados em tabelas e as tabelas organizadas em colunas. Aí essa questão tá beleza, né? Essa questão tá tranquilinha. No modelo relacional nós temos a estrutura fundamental, que é a tabela. E essa tabela é organizada em quê? Em colunas e linhas. Em campos e atributos. Em campos e tuplas, né? Campos e tuplas. Em atributos e registros. Ou qualquer combinação que ele queira disso. Tá? Então, só faltou aqui linhas, mas está incompleta, mas não está errada. É organizado em coluna? É. Organizado em coluna? É. Então, correta a questão. CESP 2018, TCM Bahia. Olha só. Considerando os conceitos de bancos de dados relacionais, assinale a opção correta a respeito das propriedades de uma tupla. Propriedades de uma tupla. A tupla tem o mesmo significado e as mesmas propriedades de uma tabela. Tupla é sinônimo de uma tabela? Tupla é sinônimo de uma tabela? Não. Então ela não tem as mesmas propriedades e os mesmos significados de tabela. Tabela é sinônimo de relação. Tupla é sinônimo de linha ou registro, ou instância. Perfeito? B. Os componentes de uma tupla são ordenados da esquerda para a direita. Aí aqui você vai deixar um asteriscozinho, quando você for te resolvendo uma questão dessa.
Por quê? Porque você não sabe, até então, se ele está usando a visão geral da ordenação das tuplas, da ordenação das colunas importar, ou se ele está usando a visão do dente. Então você deixa um asterisco aqui e vai para o próximo item. Cada tupla, C, né? Item C. Cada tupla contém exatamente um valor para cada um de seus atributos. Isso aqui é uma propriedade fundamental do modelo relacional. Os valores de cada uma das tabelas, de cada uma das colunas, de cada um dos atributos ou campos, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser atômico. Ele não pode ser divisível. Então isso aqui está correto. Pessoal, se isso aqui está correto, então a gente já sabe que o B está errado. Se o B está errado, ele está dizendo o quê? Que a ordem não importa nas colunas. E a ordem não importa na visão de quem? De Date. Exceção. Então a gente sabe que nessa questão ele usou a visão de Date. Mas veja que você tinha como descobrir pelos outros itens. Ah, professor, se vier no item de certo ou errado, aí você vai ter que avaliar se ele está querendo cobrar a visão de Date ou a visão geral. Se vier a visão geral, eu aceitaria como correto. Se vier a visão de Date, eu também aceitaria como correto, porque ele vai ter que colocar ali, né, exatamente como o Date fala, tá? Mas vejam que ele nem entra aqui nesse método porque ele dá a opção, né? D. Um subconjunto de uma tupla não é considerado uma tupla. Como assim, professor? Como assim? Pessoal, o subconjunto de uma tupla é sim uma tupla. Como assim? Parte de uma linha é uma linha. Se eu tenho uma tabela que eu tenho CPF, nome, endereço, salário, etc., se eu pego só o CPF e o nome daquela pessoa, vai continuar sendo uma linha, só que uma linha com menos valores. Concorda? Então, o subconjunto de uma tupla é também uma tupla, só que uma tupla com menos valores, uma tupla com menos colunas. Tranquilo? Então é isso que ele quer dizer aqui no item D. Item E. Uma tupla nunca é vazia. Seu grau pode variar de 1 até n. Olha só, uma tupla nunca é vazia. Seu grau pode variar de 1 até n. Pessoal, uma tupla pode ser vazia sim. Pode ser vazia sim. Você pode não preencher aquilo ali. Tá? Você pode não preencher aquela linha. Então pode ser vazia sim. Tá? Então isso aqui está errado. Esse item está errado. Embora não faça tanto, não dê para a gente visualizar isso aqui na prática, né? Exatamente como funciona, o fato é que ela pode sim ser vazia, né? Ela pode sim ser vazia, a tupla. Como a gente tem ali o item indubitável, que não tem dúvida, então, mesmo os outros itens, né? Gerando uma certa dúvida, a gente consegue chegar no gabarito da questão. Vamos lá. CESP 2017, TCE Pernambuco. Em uma relação, os nomes das colunas são únicos. As linhas são distintas entre si. E a ordem da disposição das linhas e colunas é irrelevante para os bancos de dados. Certo ou errado? Vamos por partes? Em uma relação, os nomes das colunas são únicos. Beleza, cada coluna tem seu nome. As linhas são distintas entre si? Exatamente, eu não vou ter duas linhas repetidas no banco de dados, para tudo, né? Eu posso ter parte das coisas repetidas. Eu posso ter duas pessoas, por exemplo, que têm o mesmo telefone, mas eu não vou ter duas pessoas que têm o mesmo CPF. Então, as coisas são distintas. A ordem da disposição das linhas e colunas é irrelevante? A das linhas é. A das linhas é irrelevante, mas a das colunas não. A das colunas não. Então, por isso que a questão está errada. Ah, professor, mas tem, né, a visão do Date, mas a regra é usar a visão geral. A regra é usar o que a maioria dos autores prega, que é que a ordem das colunas é irrelevante. Por isso que essa questão vem como errada. Perfeito? CESP 2016, TCE, Pará. No modelo relacional de dados, uma relação é um conjunto de tuplas sem ordenação definida. No modelo relacional de dados, uma relação é um conjunto de tuplas sem ordenação definida. E aí, galera? Olha só. Linhas. Ordem de linhas. Importa ou não importa no modelo relacional? Ordem de linhas? Não importa. Não importa a ordem das linhas, tuplas ou registros, não importa. Então você marca certo, não fica quebrando a cabeça não. Deixa para quebrar a cabeça com as colunas. Com as linhas não quebra a cabeça não, filhão, filhona. Não quebra não. Tá? Porque linha já sabe, não importa a ordem. Então é sem ordenação definida, perfeito. Marca certo e vai para a próxima. CESP 2015, TRE Mato Grosso.
no modelo relacional formal? Aí ele pergunta. Letra A. Os elementos de uma relação respeitam uma ordem matemática entre eles. Pessoal, os elementos de uma relação respeitam uma ordem matemática entre eles. Os elementos de uma relação, que ele está falando aqui, está falando da linha, né? Está falando da linha, dos registros. Então isso não tem relação, não tem ordem matemática entre eles. Por quê? Porque relação é um conjunto, baseado na teoria dos conjuntos. E conjuntos não se preocupam ali com a ordem das coisas. Então o item A, incorreto. Cada coluna em uma relação é uma tupla. Não. Cada coluna não é uma tupla, não. Cada linha é uma tupla. Linha é que é sinônimo de tupla. Linha é que é sinônimo de tupla. Registro é que é sinônimo de tupla. Coluna é sinônimo de atributo, campo. C. Cada cabeçalho de uma relação é uma chave. Pessoal, o cabeçalho é a parte que tem lá os nomes das colunas. Aquilo ali é o cabeçalho. Então não é uma relação, não. A relação é tudo, né? Aí ele diz, cada cabeçalho de uma relação é uma chave? Não. Na tabela eu vou ter uma chave escolhida lá. Por exemplo, CPF é uma chave, mas telefone não é. Então não é cada cabeçalho é uma chave, não. Eu posso ter colunas, né? Eu posso ter colunas que são chaves e outras que não são. Então errada a letra C. Letra D. Domínio é um conjunto de valores em que cada valor é indivisível. Aí, perfeitamente, é isso mesmo. Cada valor, né, do domínio, cada valor que vai ser colocado em cada campo, em cada coluna, tem que ser indivisível. Tem que ser o quê? Atômico. Isso é a definição do domínio. O que é o domínio? É o tipo de dados e os possíveis valores que podem ser preenchidos em um determinado local no banco de dados, em uma determinada coluna do banco de dados. E esse valor tem que ser indivisível, tem que ser atômico. Não pode ser nem composto, nem multivalorado. Composto porque seria quebrado e multivalorado porque poderia ter vários valores, tá? Letra E. Uma coleção de dados é um arquivo plano. Não, pessoal. Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Uma coleção de dados, ela pode ser estruturada de diversas formas. Num banco de dados, num arquivo, num ambiente de business intelligence. Organização de dados pode estar disposta em vários formatos. Não necessariamente é no arquivo. No banco de dados, por exemplo, no modelo relacional, por exemplo, não é usado o arquivo plano. São usadas as tabelas. São usadas as tabelas. Tá? Então não tem nada a ver isso aí com modelo relacional. Então, gabarito letra D, né? CESP 2012, TJ Rondônia. Na terminologia formal dos modelos relacionais, tupla corresponde a uma linha e atributo ao nome da coluna. Na terminologia formal dos modelos relacionais, tupla corresponde a uma linha, beleza. Atributo é coluna, beleza. Certíssima, não perde tempo, não perde tempo e vai para a próxima. Basicamente, ele quer saber se você sabe os sinônimos dos elementos. CESP 2011, MEC. Uma tupla deve conter um valor específico para cada um de seus atributos. Perfeito. Um valor específico para cada um. Professor, mas é obrigatório que cada atributo seja preenchido? Pessoal, ele vai ser preenchido com um valor de fato ou ele vai ser preenchido com nulo, né? Que não deixa de ser um valor, mas é um valor especial, desconhecido, mas é um valor, tá? É um valor. Então tá correta essa afirmação. Eu vou ter valores para cada um das colunas da tabela. Seja um valor de fato, seja um valor nulo. Então, correta a questão. FCC 2017, DPR Rio Grande do Sul. Em um banco de dados relacional, quando se faz a definição do domínio de um atributo, o objetivo é determinar o quê? Quando eu quero determinar o domínio, eu estou buscando determinar o quê? Letra A. O número máximo de atributos permitidos para a tabela? Não, o número máximo de atributos tem a ver com o quê? O número de atributos, na verdade, nem seria o máximo, né? Tem a ver com o grau ou aridade. Definição do grau ou aridade, aqui no item A. Não é nem o número máximo, é o número que tem, né? Exatamente. O número máximo de registros permitido? Não, nem tem essa limitação. Vão ter tantos registros quanto couberem no banco de dados. E quando tiver, né, espaço de armazenamento para guardar a linha de tabela, vai guardar. Não tem essa limitação já prévia. C.
a regra de informação do nome do atributo? Não, o nome, quem vai definir é o projetista de banco de dados. Quem está criando ali a tabela é que vai dizer qual é o nome da coluna, o nome do atributo. Se ele vai colocar o nome sugestivo ou não, aí depende lá da organização, depende da empresa, de como é que ela trata isso. O conjunto de valores permitido para cada atributo, aí perfeito, né? Aí perfeito. O conjunto de valores permitidos para cada atributo é o domínio. É o tipo de dados que é aceito para aquela coluna, para aquele atributo. Se é numérico, se vai de tanto a tanto, se tem limite, se é cadeia de caracteres, se é um valor booleano que aceita verdadeiro ou falso. Esse é o domínio. As tabelas que podem utilizar tal atributo como chave estrangeira, nada a ver. Domínio com dizer qual tabela que usa chave estrangeira ou não. Nada a ver. FCC 2016, Prefeitura de Teresina, no Piauí. Em um banco de dados relacional, existe a figura do valor nulo. Ou seja, atributos de um conjunto de entidades podem ter esse valor. Né? Pode ter algum atributo que pode ter o valor nulo. O valor nulo indica, olha só que interessante essa questão. Ele quer saber o que é que o valor nulo indica. O que é que significa nulo? Vamos lá. Letra A. Ausência de valor para um atributo de uma entidade em um conjunto de entidades. Perfeito, matou. Matou. É a ausência de valor. É um valor desconhecido. Tá? É a ausência, você não sabe o que é que está ali, o que é que vai preencher ali. Ou é um valor desconhecido, ou é um valor que não se aplica àquela tupla, que não se aplica naquele registro, para aquela coluna específica que é nula. Então, por exemplo, dependente não precisa necessariamente ser preenchido. Então, eu posso colocar ali nulo, para dizer que não tem um valor conhecido ali. Ou que ele não se aplica para aquele funcionário. Mas vamos ver o restante, porque aí a gente descobre o que não é um valor nulo. O que não é um valor nulo. Letra B. Que em sua composição deve constar o caractere percento. Não tem nada a ver nulo com ter percento ou não ter percento. Existência de múltiplos valores para um atributo de uma entidade, múltiplos valores, na verdade não tem nenhum. Não tem nenhum, tem um valor desconhecido. Então como é que vai ter múltiplo? Que o conteúdo do atributo de uma entidade, de um conjunto de entidades, foi preenchido com valor zero. Aí olha só que item bacana, que item interessante, para tirar a dúvida da gente. Pessoal, valor nulo não é igual a zero. Vou até aproveitar esse item aqui, ó. Nulo não é igual a zero, não é maior que zero, não é menor do que zero. Nulo não é comparável com valores. Se você comparar nulo com qualquer outra coisa, vai dar valor desconhecido. Vou dar um exemplo. Rapidinho, é só para a gente entender melhor. Preste atenção. Se você tem, por exemplo, né, um salário nulo, você não preencheu ainda o salário de determinado funcionário, está contratando ele, está em negociação, mas você já cadastrou informações ali. Tem o salário dele está nulo. Aí você vai mandar rodar uma consulta para perguntar o seguinte: o salário desse funcionário é maior do que 1.000? O que vai voltar nessa consulta? Vai voltar sim ou não? Tá nulo. Ah, professor, vai voltar sim, né? Porque não tem nada lá, então é maior, né? Não. Aí é que você se engana. Aí é que você se engana. Nulo é desconhecido. Então, quando eu comparo nulo com zero, com qualquer valor, com 1.000, por exemplo, no exemplo que eu dei, vai voltar desconhecido, vai voltar unknown, que é desconhecido em inglês. Então, não tem comparação matemática, comparação com o valor nulo. Perfeito? A consulta que você faz comparando com o valor nulo, ela volta desconhecido. Em que sua composição deve constar sequência de caracteres, né? Barra, barra, aí também não. Também não. Perfeito? Questão bem bacana para consolidar, né? Para deixar claro aí essa questão do nulo. Não é zero, não é comparável com zero. Para eu saber se um valor, se uma tupla, se uma linha, um registro, tem um valor nulo naquele campo ou não, eu tenho que perguntar se é nulo. Eu tenho que perguntar se é nulo. Olha, esse aqui é nulo? Ou então ele vai dizer, me traga todos os funcionários que o dependente é nulo, para eu saber quem funcionários não tem dependentes. Beleza, aí eu vou perguntar lá, é nulo? Tem uma cláusula específica no SQL para isso. Mas se eu perguntar se é maior ou menor que zero, ele não vai responder assim não. Vai dar desconhecido. Porque ele não sabe. Por que ele não sabe? Porque, por exemplo, vamos supor que Maria está lá, é funcionária, e ela não tenha dependente. Ela não tem dependente cadastrado. Mas pode ser que um dia ela tenha, não tenha? Então eu posso lá depois colocar o valor dela.
Então, se eu coloquei que ela não tinha dependente, depois vai dar ruim. Porque a consulta vai... Porque eu só não sei qual é o valor que está ali. Eu não sei se ela é maior que zero, menor que zero ou igual a zero. Eu não sei qual é. Tá? Então, por isso que eu não posso dizer nada em relação a isso e volta desconhecido. Show de bola. FCC 2013, Cefaz São Paulo. No projeto de um banco de dados, a Express faz uso da modelagem relacional, na qual é necessário definir os domínios dos atributos em uma relação. Um domínio é considerado atômico se, na aplicação em questão, ou seja, quando é que um domínio é considerado atômico? Quando o comprimento máximo de seus valores estiver até 255 caracteres, não tem nada a ver se é atômico com tamanho. Tem nada a ver se é atômico com tamanho. B. Seus elementos forem considerados como indivisíveis, matou a pau aqui, né? Fechou. Atômico é não poder ser dividido. Lá da teoria do átomo, né? Embora na ciência a gente saiba que o átomo depois foi descoberto que não era indivisível, que tinha os componentes, mas quando a gente fala, né, em linguagem comum do termo atômico, a gente está se referindo a algo que é indivisível, tá? Então, cuidado para também não ficar viajando na maionese, né? Falou em atômico aqui, aceita que é indivisível. Ah, professor, mas o átomo é divisível, tem lá os prótons, os elétrons, não sei o que e tal. Aí você está viajando na maionese e vai errar sua questão de prova. Cuidado com essas coisas, tá? C. Não houver caractere especial nos valores dos atributos, tais como cifrão e arroba. Não tem nada a ver, ser atômico com isso. Forem admitidos apenas letras e espaços. Não forem admitidos valores nulos. Não tem nada a ver com ser atômico. Não tem nada a ver com ser atômico. Então, letra B. IF Sul Rio Grandense, 2019. Considere as afirmações sobre o modelo relacional e suas características. Item 1. Podem ser estabelecidos mais de um relacionamento entre entidades, de acordo com a regra de negócio a ser representada. Ele quer que ele pergunta aqui. Eu posso relacionar uma tabela com mais de uma? Posso, pessoal. Eu posso ter um funcionário, por exemplo, relacionado com um departamento, e esse funcionário, por exemplo, relacionado com um projeto. Não impede. Não é obrigatório que cada entidade, cada tabela, seja relacionada só com uma. Não tem essa limitação. Então, correta, né? Correta aqui, né? Pode ser mais de um. 2. No modelo relacional, é possível definir uma relação entre um conjunto de tuplas não ordenadas? Uma relação, conjunto de tuplas o quê? Não ordenadas. Perfeitamente, tranquilamente. Não tem ordenação. Coloca na cabeça, ordem de linha não importa. Ordem de linha não importa. Ordem de linha não importa. Na tabela do modelo relacional. Então, corretíssimo. 3. A ordem dos valores dentro de uma tupla é relevante, a menos que se estabeleça uma correspondência entre esses valores e os atributos definidos. Padrão, 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 padrão. A ordem importa. Aí o que é que ele complementa na questão? Não importa, né? Deixaria de importar exatamente se aquela história. Se eu mudar a ordem do atributo, se eu mudar todos os valores também. Se eu mudar tudo também. Tá? Então, pelo menos eu tenho que informar. Então, se pelo menos eu tenho que informar, é porque a ordem importa. Se pelo menos eu tenho que informar, é porque a ordem importa. Então, aqui, gabarito, letra D, né? 1, 2 e 3 corretas. IADES 2018, CFM. O modelo relacional representa o banco de dados como uma coleção de relações. A definição do Navat, ó. A banca colocou o livro que tirou a fonte, né? Que é um dos principais autores aí de banco de dados. Considerando-se o exposto no modelo relacional e o modelo relacional, é correto afirmar que cada linha de uma tabela recebe o nome de... Cada linha é um grupo? Não. Cada linha é um atributo? Não. Atributo é coluna. Cada linha é uma relação? Não. Relação é tabela. Cada linha é uma tupla. Tupla ou registro. E domínio é o conjunto de valores aceitável para uma determinada coluna. Então, pessoal, né, vimos aí várias questõezinhas para fechar o entendimento das características, da estrutura, da tabela ou da relação do modelo relacional. Espero que você tenha conseguido aí fechar o entendimento, né, compreender de fato essas estruturas e como é que isso é cobrado em questão de prova.